Nós vamos trabalhar, irmãos, nesta manhã, pensando no Evangelho de Mateus. Por favor, abra a tua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o versículo 15. Eu tenho certeza absoluta que todos nós vamos nos alimentar muito bem nesta manhã, pela graça de Deus, através da palavra de Deus. Eu quero já anunciar o tema que nós vamos trabalhar. O tema é muito curto, fácil de memorizar. Como orar? Como orar? Mateus 6, de 5 a 15. Tá? Mateus 6, de 5 a 15, e o tema é como orar. Diz assim a palavra de Deus. Acompanhe suas Bíblias, por favor. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Estou lendo o verso 8. Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Como orar? Muito se fala em oração. Se há um momento na história que mais se fala em oração, é o momento atual. Será que nós sabemos o que nós estamos falando? Entendemos a prática da oração? Ou encontramos uma prática para a autopromoção? O que é um perigo quando nós acabamos não entendendo o que está sendo ensinado pelo Senhor. Eu tenho algumas lições que eu gostaria de passar para os irmãos de maneira assim organizada. A primeira lição que nós temos como orar, primeira lição fundamental, importante, e se alguém desejar anotar, fique à vontade: apresentar motivações sinceras a Deus. Apresentar motivações sinceras a Deus. A principal meta da oração deve ser a glorificação de Deus em nossas vidas, é a exaltação de Deus. Ao orarmos, é preciso ter em mente o mais importante: é que, no contrário de encenarmos ou nos sentirmos constrangidos, motivações sinceras e humildes é que são importantes para apresentarmos a Deus.
Aqui vai um alerta muito forte, importante, precioso, que nós devemos nos ater. No Salmo 51, versículo número 17, nós encontramos estas palavras. Salmo 51, versículo 17, encontramos estas palavras: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A palavra do salmista é uma palavra que leva-nos a refletir o que de fato está acontecendo dentro de nós, o que de fato a gente está querendo, qual é a motivação dentro de nós. Em outra tradução da Bíblia, este mesmo texto, Salmo 51, 17, diz assim: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Essa palavra aqui, não desprezarás, compungido, contrito, aqui nós encontramos nessa outra tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, essas palavras, um coração humilde e arrependido. Humilde e arrependido. A primeira lição: apresentar motivações sinceras a Deus. Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, onipresente, Ele acompanha a nossa vida, e onipotente, Ele pode todas as coisas. Então não há nada de difícil na oração nossa, sendo esta oração onde nós apresentamos motivações sinceras a Deus. A segunda lição: como orar? Submeter-se totalmente à soberania de Deus. Jamais em nossa oração dizermos o que Deus deve ou não fazer. Nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus, mas nós falamos para Deus que faça-se a vontade de Deus, porque Deus, Ele tem um propósito em cada situação. Ele tem um propósito no seu nascimento, no dia que você nasceu, no dia que eu nasci, no dia que cada um de nós nascemos. Deus tem um propósito na história da nossa vida. Não sabemos discernir com clareza como foi os detalhes do nosso nascimento, e nem saberemos discernir com clareza os detalhes da nossa morte. Submeter-se totalmente à soberania de Deus. Diz a palavra na carta de João, na primeira carta de João, capítulo 1, o versículo 3, quando diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A palavra diz assim na primeira carta de João 1,3: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que ter comunhão com Deus, para nós nos submetermos à soberania total de Deus. Submeter-se totalmente à soberania de Deus, nós necessitamos de uma comunhão plena com Jesus Cristo, o Filho de Deus, e com o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo. É uma comunhão linda, uma comunhão perfeita, uma comunhão que dá a você uma tranquilidade quando você vai orar, porque você já vai orar tranquilo de que você sabe com quem você está falando. Para Jesus, a comunhão é o ensinamento. Para Jesus, a comunhão íntima com o Pai, a fé nele e a dependência de sua graça e de seu amor eram primordiais na oração. Jesus tinha plena comunhão com Deus, então havia segurança na sua oração, havia tranquilidade na sua oração. Ele sabia do que ele ia fazer, ele sabia da resposta que Deus daria, porque ele conhecia a vontade de Deus, o desejo de Deus, o querer de Deus.
Deste modo, o nosso interesse de comunhão com Ele deve ser norteado pela compreensão correta da pessoa de Deus e de seus atributos. Nós devemos estar atentos pelas Escrituras Sagradas e de uma maneira muito especial pelo Novo Testamento, ser guiado pelo Novo Testamento. Não confundir, por exemplo, quando no Velho Testamento existia campanha disso, campanha daquilo, e que hoje muitas denominações e muitas pessoas, e até eu posso dizer de maneira inocente, ingênua, até segue este caminho. Até eu não quero ver isso como uma coisa totalmente negativa, mas há até uma ingenuidade, falta esclarecimento. Se fala tanto em campanha e se esquece que a nossa vida é uma vida de constante comunhão e de constante oração. Não é uma data, não é um dia, não é uma hora, não é o Brasil será mudado no dia tal, porque está acontecendo isso. Isso é conversa de quem não tem entendimento das Escrituras. Daí a preocupação de Cristo em ensinar seus discípulos a reconhecerem em Deus um Pai querido, não distante, mas um Pai acessível e amoroso. Um Deus que está vivo e um Deus que nos acompanha e que nos garantiu, através das palavras proferidas por Jesus em Mateus 28:20, que diz assim: eis que estou convosco, eis que estou com vocês todos os dias, todos os dias. Deus está comigo todos os dias, Deus está com você todos os dias. Enquanto você estiver lá no supermercado, na hora que você estiver trabalhando, na hora que você estiver dormindo, Deus está com você. Não podemos enganar Deus, não podemos agir de uma maneira num dia e de outra e achar que com Deus isso está tudo resolvido. Isto não é possível. Existe uma outra doutrina que no futuro nós iremos trabalhar nela, que chama a doutrina da santificação. Uma terceira lição, irmãos. A primeira lição é apresentar motivações sinceras a Deus. A segunda lição é submeter-se totalmente à soberania de Deus, ao querer de Deus. A terceira lição, como orar, importantíssimo aqui, é buscar o suprimento de nossas necessidades primeiramente. Buscar o suprimento de nossas necessidades primeiramente em Deus. É Deus quem está interessado em cuidar de cada um de nós em primeiro lugar. Ninguém neste mundo nos ama mais do que Deus. Ninguém. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu irmão, nem um amigo. Quem ama você de maneira perfeita, honrada, é Deus. Nós devemos buscar o suprimento de nossas necessidades primeiramente em Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque tem cuidado de vós. É o que diz a palavra, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Muitas pessoas não sabem porque não leem a Bíblia, então não conhecem esse texto. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Significa colocar tudo diante de Deus. Ore ao Senhor, chore na presença do Senhor, diz exatamente e, se possível, até com detalhes. Fale com Deus de maneira tranquila. Diga que você errou, diga que você acertou, diga o que você deseja para alguém. Seja uma pessoa que haja com naturalidade na presença de Deus. O perdão de Deus é o de que mais carecemos em nosso viver diário. Mas além disso, a confissão de necessidades pessoais e específicas a Deus, em meio ao que temos de mais valioso, precisa ser, acima de tudo, um reconhecimento da suficiência divina de satisfazê-las. Eu ouço Deus, eu aprendo de Deus,
eu quero Deus, eu busco Deus. Deus é a minha prioridade. Então eu quero, na minha oração, eu quero dizer para Deus: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero, Deus amado, eu quero estar em comunhão com o Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para resolver esta situação, eu creio que o Senhor é poderoso para resolver aquela outra situação. Eu creio, porque eu dependo do Senhor. Absorver este ensinamento, entender que é preciso buscar o suprimento de todas as necessidades. Meus irmãos, não há nada na nossa vida, absolutamente nada, que Deus não esteja interessado. Deus está interessado no teu trabalho, no teu emprego. Deus está interessado na tua vida emocional. Deus está interessado no teu psicológico. Deus está interessado no teu pão de cada dia. Deus está interessado absolutamente em todas as coisas. A quarta e última lição: buscar, como orar? Buscar uma comunhão fraterna. Vamos entender isto: o amor fraterno e a humildade entre os irmãos são fatores enfatizados por Jesus e comparados com o amor e o perdão divino. Observe que o texto base que nós estudamos, o versículo 11 e o versículo 12, vejam o que diz. O versículo 11 diz assim, Mateus capítulo 6, de 5 a 15. O versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um pedido. Aí o versículo 12 ele fala assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é relacionamento, isto é comunhão, isto é cumprir a vontade de Deus. E quem está ensinando para nós esta oração é Jesus. É Ele que está ensinando para nós a forma de orar. Versículo 14 ele fala assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Em nossa oração é preciso uma comunhão fraterna. É preciso que nós estejamos atentos. O exemplo de Jesus, o nosso mestre, foi expressivo para orientar o nosso viver diário. Meus irmãos, não é atitudes que nós temos em ocasiões isoladas. Eu pude ajudar alguém no dia tal. Eu pude fazer isso no domingo. Eu pude ajudar alguém numa quarta-feira. Não é isso, é todos os dias. É o viver diário, é amanhã, é hoje, é depois da manhã, é na terça-feira, é à tarde, é à noite, é em todos os momentos. Buscar uma comunhão fraterna. Esta é a quarta lição. Veja aqui João 3,16. Veja como um texto que todos nós conhecemos, o mundo conhece. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos anos se passaram quando esse texto foi registrado, foi escrito, mas ele continua sendo o texto guia, o texto de orientação, o texto de base. Por quê? Porque mostra o amor de Deus, dizendo, para que todo que nele crê não pereça. Não pereça, não pereça. Essa palavra tem que ecoar dentro de nós todo momento. Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer que ninguém passe por situações que não deva passar. Agora, se vier a passar, é porque Deus tem um propósito. E é nesta hora de passar pela luta, é a hora de glorificar ainda mais a Deus. Senhor, eu te louvo, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor me sustenta. Ainda eu gostaria que vocês comparassem esse texto. É muito parecido aqui, é interessante. Nós temos João 3,16, que é Evangelho, e temos carta, a primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João 3,16, que nós normalmente não conhecemos, ou não temos o hábito de ler. Lá está dizendo assim: nisto conhecemos o amor que Cristo
deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Irmãos, agora, no momento da história, na minha vida e na tua, é o momento da gente trabalhar mais, é o momento da gente ajudar mais, é o momento, quanto mais apertarem a gente, mais a gente produz. Sabe quando você pega uma laranja, que você espreme uma laranja, né? E que você pensa que já passou ali no espremedor de laranja, e você pensa que acabou o caldo, e você dá mais uma apertadinha no final assim, e sai mais umas gotinhas. Você tem mais essas gotinhas assim. Sabe por quê? Porque você tem Deus. Você tem Deus, né? Eu quero terminar aqui, eu quero concluir recordando os pontos que nós abordamos, né? E logo em seguida eu quero apresentar uma ilustração que eu trouxe aqui para nós completar o assunto, né? Primeira lição: apresentar motivações sinceras a Deus. A segunda lição: submeter-se totalmente à soberania de Deus. Pense nisso, reflita nisso, melhore isso aí no estudo que você vai fazer. Buscar o suprimento de nossas necessidades em Deus, primeiramente em Deus, né? Às vezes a gente fica doente e o que a gente faz? Sai correndo de casa atrás de um médico. Pare um minuto e ore primeiro. Ore primeiro. Eu sei que as nossas reações, muitas vezes elas são inatas, né? Mas que nós venhamos a colocar isso como um treinamento e ir nos educando, né? E por último, a quarta lição: buscar uma comunhão fraterna. Você, Deus e as outras pessoas. Entender que o amor de Deus que vai alcançar as outras pessoas, da mesma forma, é este amor que você vai refletir. Deus nos ajude a buscar conhecer mais dele e aprendermos a orar conforme a sua vontade e de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com os ensinamentos de Deus, né? Cuidado com uma palavra que eu tenho falado nos últimos dias: cuidado com o pragmatismo, né? Muito cuidado. Depois vocês estudem essa palavra na casa de vocês, tá? Eu quero aqui terminar com uma ilustração que eu trouxe, uma ilustração muito bonita que diz assim: em tuas mãos entrego o meu destino. Olha, eu creio que nós, quando nos convertemos ao Senhor, eu acho que nós deveríamos fazer essa declaração: Senhor, a partir de agora, nas tuas mãos eu entrego absolutamente tudo. A ilustração é assim: alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies, quando, através de binóculos, avistaram uma flor desconhecida encravada numa estreitíssima fresta de uma encosta muito inclinada. Somente seria possível pegá-la se uma pessoa pequena e leve concordasse em ser baixada por meio de uma corda. E eles pediram a um menino que estava na expedição que aceitasse a tarefa de fazê-lo, de pegar então aquela flor. O menino, olhou para o fundo do abismo, deu meia volta, saiu em direção ao acampamento e avisou a eles que voltaria no instante. Algum tempo depois ele voltou trazendo o pai pelas mãos e explicou as suas condições. E ele disse: o menino, eu descerei para pegar a flor, se o meu pai segurar a corda. Deus está segurando a corda. Deus está cuidando da vida de cada um de nós. O que Deus fizer e fez está perfeito, e é assim que precisamos crer. Nada de impor condições, somente e exclusivamente a vontade dele. Deus está segurando você. Deus está segurando você. Você está descendo em um lugar muito difícil, mas Deus está segurando a corda. Este menino confiava no pai dele. Que eu e você venhamos a confiar sempre em Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém? Amém? Deus nos abençoe.